Com passagens pelo Grêmio, Chapecoense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, nosso convidado de gestão em campo de hoje é o executivo de futebol Rui Costa. Rui Costa, muito obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por participar do Gestão em Campo, é um prazer tê-lo conosco. Tudo bom, Nilo? Tudo bom, Amir? Para mim é um grande prazer, né, falar de gestão. Eu acho que essa é uma abordagem muito atual, né, uma abordagem que muitas vezes é relegada a um segundo plano. E se tem uma coisa que os clubes brasileiros precisam cada vez cuidar e ter um zelo maior é pelos processos mais atuais e mais rigorosos de gestão. Então eu me sinto muito honrado de estar dividindo esse espaço com vocês e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Muito bom. Rui, conta um pouquinho para a gente sua trajetória. Eu sei que você já passou por clubes enormes como o Grêmio e até clubes menores, mais recentes, como a casa da Chapecoense. Conta para a gente sua trajetória em termos de futebol, para quem nos assiste poder conhecer um pouquinho mais da sua história. Bom, Amir, eu comecei a minha vida dentro de clubes em meados de 2000, né? Quando eu comecei a trabalhar no Grêmio como um voluntário, né? Em função do vínculo que tinha como torcedor. E naquela época comecei na área administrativa, portanto passei por todos os setores, né, que envolviam o match day, que envolviam ingressos, controle de público, como isso impacta o dia a dia do clube, que era algo absolutamente novo para mim. Eu sou advogado, né? Sempre a minha formação sempre foi na área jurídica. E ali estava como abnegado porque queria estar próximo do futebol, né? E ali vivi muitas coisas. Depois passei a integrar o corpo jurídico do Grêmio, que é um setor muito tradicional do clube, né? Ali trabalharam grandes profissionais, excelentes referências. Fiquei como diretor da área jurídica do clube por quase 7 anos, e aí sim convivendo com atletas, convivendo mais com as particularidades do futebol. E finalmente, em 2010, por um convite do presidente Duda Kreff, eu passei a integrar o departamento de futebol profissional do Grêmio como um diretor estatutário, né, junto com profissionais. E ali foi uma experiência muito rica, porque foi a primeira vez que o Renato Portaluppi, por exemplo, passa a ser treinador do Grêmio. E vivemos juntos essa experiência. Foi uma experiência muito rica para mim, porque o Grêmio vinha num momento muito difícil. E ao final do ano nós terminamos numa classificação para a Libertadores. E ali surgiu essa mosca branca que a gente brinca, né? Essa conexão que se tem com o futebol. Eu sempre fui apaixonado por futebol, sempre vivi isso de uma forma muito plena. Nunca imaginei que isso seria uma vocação, que isso seria minha atividade profissional preponderante e única hoje. E até que em 2012, por conta do que aconteceu em 2010, né, o presidente Fábio Koff montou um grupo de trabalho para fazer exatamente o que vocês falam aqui com tanta propriedade, né? Fazer um planejamento estratégico, fazer estabelecer critérios muito claros de gestão de futebol, e achou interessante chamar, portanto, aquele jovem na época, né, que estivera então com a gestão do Duda Kreff em 2010, e eu participei desse grupo, num primeiro momento como um colaborador e passando aquilo que eu tinha vivido. E depois, quando ele ganha a eleição, finalmente ele me convida para fazer parte do departamento, ainda não como executivo, eu jamais imaginaria que seria executivo, até que num determinado dia ele me chama e diz: olha, eu já te conheço há 4 meses, já te vi trabalhando todos os dias, estamos convivendo aqui, eu formei muitos profissionais ao longo da minha carreira e eu gostaria de fazer um convite para ser diretor executivo de futebol do Grêmio, né? Para mim foi uma grande surpresa, né, porque não estava dentro dos meus planos de vida e de carreira. Eu tinha uma carreira muito sólida como advogado, mas vi ali aos 40 anos, aos 39 anos, uma oportunidade de fazer algo que realmente eu também me sentia vocacionado, me sentia preparado, e ali começa a história do Rui profissional, diretor executivo de futebol do Grêmio, e é um começo muito importante, porque começar no Grêmio é algo muito impactante, e foram praticamente 3 anos e meio de muito plantio, de muita estruturação, de muita reestruturação de departamentos, de conceitos, de processos de gestão que culminaram, e acredito até que houve uma contribuição, evidentemente, nossa nesse sentido, para que o Grêmio voltasse a ser protagonista já nos anos em que lá estivemos, e depois colhesse todos os frutos que foram colhidos, inclusive com outros profissionais, obviamente, com o trabalho de outros profissionais.
Então essa é um pouco da história de 10 anos de Grêmio, né, de quase 16 anos de Grêmio, onde eu participei, o único departamento que eu não vivi no futebol é o departamento de marketing, que é um departamento que eu entendo que ele é fundamental. Eu já entendi assim há alguns anos, e hoje eu penso que é o departamento tão importante quanto o diretor executivo de futebol, porque você tem hoje cada vez mais que criar novas receitas para o clube, você tem que criar novos produtos, novos conteúdos, e os clubes precisam gerar receitas novas, e essas receitas estão muito férteis nessa área que é pouco explorada no Brasil, né? Finalmente, depois do Grêmio, eu participo talvez do maior desafio da minha profissão, e acho que não terei outro desafio desse tamanho, que foi a reconstrução da Chapecoense, né? 10 dias após o acidente, eu recebi uma ligação do presidente do clube na época, o presidente Plínio Davi, me convidando para um desafio gigantesco, e lá fui, né? Foram 2 anos também, e eu acredito muito que o executivo tem que ter tempo para fazer seu trabalho, né? No Grêmio foram 3 anos e meio, na Chapecoense 2 anos, e também com resultados muito interessantes, muito satisfatórios. O clube em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, reconstruído, que já seria uma grande vitória, né? Deixamos lá quase 35 milhões de reais em vendas, e finalmente saí dali, passo pelo Atlético Paranaense, que foi uma passagem curta, mas muito valiosa para mim profissionalmente, porque o Atlético Paranaense é, sem dúvida alguma, um dos clubes mais profissionais em termos de protocolos, de processos, de exigências. Então foi uma peça que faltava para mim. E venho para o Atlético Mineiro, onde também pude retomar um pouco essa visibilidade que às vezes tanta gente busca e que é tão, às vezes, prejudicial para o executivo estar tão na linha de frente, né? E voltei para o Atlético Mineiro, onde fiz um trabalho aí também bem menor do que eu imaginava, mas que acredito que deixou alguns legados. Então, em apertada síntese, como eu dizia, como era advogado, né? É um pouco dessa trajetória aí de quase 20 anos, né? Participando do futebol, vivendo um clube por dentro, vivendo as idiosincrasias de um clube de futebol, que são bem mais complexas do que os torcedores imaginam, né? E vocês conhecem bem essas realidades. E, enfim, foi uma trajetória da qual eu me orgulho muito, né? Não por medalhas, por louros, mas pelos sacrifícios e pelo aprendizado que eu colhi nesses anos todos. É interessante você fazer essa analogia com o plantio, porque o executivo de futebol, boa parte dos torcedores não sabe todas as atividades que ele tem. Eles acham que você fica assistindo o jogo de futebol, conversa com quem tem o dinheiro e decide contratar ou dispensar determinados atletas. E não é isso. E ele tem uma consequência que às vezes eu acho meio ingrata, que não necessariamente você vai colher o que você plantou. E pelo período que você passou no Grêmio, todos esses vitoriosos títulos e atletas e nomes importantes que estão vivendo hoje na instituição, você teve um papel bem importante, seja de resgatar da base ou de trazer de outros clubes e que hoje eles são importantes para a instituição. Jogadores que eram renegados, isso que é importante destacar. O Grêmio montou um time com jogadores que ninguém acreditava e construiu um esquadrão imbatível na Libertadores. Isso que não podemos passar despercebido, né, Rui? Porque senão parece que foi uma sorte. Não. Encaixou um modelo de futebol barato ou econômico, mas com muita competitividade, né? Impressionante. Eu vejo assim, Nilo e Amir, o torcedor, a relação do torcedor com o clube, com o futebol, ela é uma relação de paixão, né? E a paixão, em sua grande maioria, ela é desprovida de razão, né? Você age apaixonadamente, você tem vínculos com o clube e ninguém tem muito interesse sobre aquilo que não dá certo, né? As pessoas têm uma tendência natural, principalmente em tempos de Instagram, de redes sociais, né? Onde você vê a vida das pessoas do Instagram, não existe infelicidade, né? Todos são felizes, né? Então, assim, o torcedor também quer fazer parte, se vincular a projetos de sucesso, e nós também, né? E eu acho que isso, de alguma forma, talvez o grande desafio da nossa profissão, dos meus colegas, a minha, é fazer as pessoas entenderem, inclusive os nossos chefes, né? De que o trabalho de um executivo de futebol, ele precisa dos mesmos instrumentos, do mesmo período, da mesma legitimação que um grande executivo, que o Amir precisa na sua empresa, que você precisa na sua empresa, apesar de o nosso trabalho estar constantemente num Big Brother. A gente
verificado a cada coisa que faz, quando não é julgado por uma coisa que sequer fez, né? Porque hoje todos nós profissionais que de alguma forma trabalhamos numa vitrine, você tem algo hoje que não havia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que é a rede social, que te apresenta o inquérito, te julga e te condena, né? Sem que você tenha de defesa. Né? E então, às vezes, em 35 segundos... Um jogo, né? Exato. Então, assim, na quarta, eu brinco muito que na quarta-feira você é um gênio e no domingo você é um idiota, né? Mas eu acho que passa muito, até por uma falha nossa, executivos, de não aproveitar os espaços como esse, por exemplo, né? E de dizer o que realmente fazemos, né? Nós não somos só contratadores, dispensadores de atletas, né? Nós não somos os únicos responsáveis pela grande contratação e os únicos equivocados pela péssima contratação. É um processo coletivo em que, evidentemente, nós temos que dar a cara. Eu tenho um perfil, e aí há vários perfis de profissionais, eu tenho um perfil de estar muito na linha de frente quando a coisa está ruim, e isso eu acho que é um ativo importante da minha conduta profissional, mas me gera um desgaste muito grande, né? Porque as pessoas terminam associando a sua imagem ao momento difícil, e quando o momento está ótimo, você vai para os bastidores, que é como eu acredito que tem que ser, né? Então, o executivo de futebol profissional hoje, o diretor executivo, ele tem uma série de atribuições em que contratar e dispensar jogadores é talvez a de menor, se é que se pode dizer isso, importância, né? Você tem que lidar com orçamento, você tem que lidar com seres humanos, né? Eu penso que a gestão, o que há de mais moderno em termos de gestão hoje é você ter uma gestão humana, você entender o que está acontecendo com o seu colaborador, seja ele o jogador que ganha 500 mil por mês, seja o faxineiro que está com o filho no hospital, né? Então, eu sempre procurei trazer isso para a minha realidade de gestor, ou seja, ter uma preocupação do lado humano, porque é isso que te dá credibilidade com o atleta, com os colaboradores, para cobrar no momento difícil, para elogiar no momento em que só se vê críticas, né? Essa credibilidade tem que existir. Então, nós fazemos muitas coisas, né? Nós temos uma relação, nós temos que conduzir toda a relação treinador com presidente, com jogadores, nós temos que estar na linha de frente quando o clube passa por dificuldades financeiras, o que no caso dos clubes do Brasil é algo recorrente, ou seja, você tem que entrar no vestiário. Salários atrasados. Exato, então assim, eu vivi na minha carreira, Amir, vários momentos em que nós estávamos diante de jogos extremamente decisivos, diante de momentos em que a concentração tinha que ser absoluta, e chegávamos a ter quase um mês de salário atrasado, prêmios atrasados. E como é que você mantém os atletas compromissados? Primeiro, tendo uma relação de clareza, de lealdade, de transparência, não mentir, não se mente para jogador, né? Aliás, não se mente nunca, mas principalmente para jogador. E eu acho que isso é algo que pouca gente fala, né? Não é fácil você entrar num ambiente que tem 35, 40 pessoas que dependem daquilo para viver, tem o cara que ganha 300, mas tem o cara que ganha 5, né? Com 4 meses de salário atrasado. E isso é uma função recorrente dos executivos de futebol profissional e que tem um valor muito grande, porque é isso que você controla um vestiário, ou não, né? É isso que faz você ter uma equipe que vai acreditar nos processos, é ter um presidente que legitima o seu executivo, é ter um presidente que vai atuar no vestiário como última instância, ou seja, tem que haver uma sintonia muito grande, fora toda a questão de orçamento, a questão de conceitos, de trazer o que há de mais novo, de implantar métodos de avaliação. E aí eu sou muito fã realmente da questão, né, do algoritmo, das questões de números no futebol. Nós não vamos fugir disso, né? E claro que eu analiso isso sob o viés da ferramenta. Isso é uma ferramenta que não vai prescindir do olhar humano, que não vai prescindir da sensibilidade do olheiro, do treinador, do executivo, tem que conhecer futebol. Mas cada vez mais o futebol precisa de departamentos que tenham geração de conteúdo, geração de inteligência, monitoramento em todos os aspectos que você possa ter, físicos, emocionais, de tempo percorrido, valências de jogadores, perfil psicológico do atleta que você quer comprar, você quer investir. E isso tudo está sob a ótica e sob o controle, sobre a responsabilidade do diretor de futebol, né? Então o nosso dia não é um dia de olhar treino e contratar e demitir os jogadores. É um dia que começa às 7 da manhã e vai até às 11h30 da noite, até a meia-noite, ou seja, é um trabalho muito mais amplo, né? E deverá ser cada vez mais, como de resto é de um executivo de uma multinacional que não trabalha 8 horas por dia, trabalha muito
Então, eu acho que num contexto de gestão em que vocês também explicitam, esse é um momento muito importante das pessoas entenderem que o executivo, que às vezes cada vez mais é vaiado tanto quanto o treinador, né, ele tem funções que são funções que vão precisar de tempo para serem até avaliadas, né, porque elas não podem prescindir daquilo que eu fiz aquela comparação, né, do plantio, do cuidado da planta, e às vezes você não colhe, às vezes você chega e colhe o que outros plantaram, porque tem que ser assim mesmo. Então eu acho fundamental para um profissional da minha área por onde ele passa, ele tem que deixar legados, né? Seja 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, é fundamental que você consiga deixar algum tipo de legado no escudo. Rui, aproveitando, eu pedi para o Eduardo Dias da Futuri, que é um gaúcho e que conhece muito de futebol, me ajudasse para hoje, me desse algumas ideias de perguntas. Ele me sugeriu 2 que eu queria aproveitar. Uma é a questão do scouting, dentro desse contexto de pandemia. Quer dizer, se o scouting já era importante, e vamos falar bastante sobre isso ainda hoje, nesse mercado que ia tão bem até 2019, com a pandemia, a escassez de recursos, a necessidade de dados e como tomar decisão de uma maneira melhor. Então, o Eduardo Dias levantou muito essa questão de como a pandemia pode acelerar esses processos para que o clube tenha essa célula de inteligência. E uma segunda pergunta, mais crítica em relação à gestão do futebol brasileiro, que é esse modelo de contratador, ficar contratando jogadores caros, muitas vezes, depois de vender jogadores da base, que é o modelo que foi encontrado o Flamengo mesmo, vende jogadores super bem para o Real Madrid e contrata outros jogadores caros com esse dinheiro. Então, se esse modelo também não deveria ser repensado. Então, essas 2 perguntas que eu quis dividir aqui, que o Eduardo me trouxe, sobre o scouting, a importância na época da pandemia dessa ferramenta tão fundamental, né, de dados, e a questão de vender a base para recontratar com esse dinheiro, se isso também não podia ser repensado. Sobre scouting, eu sempre, nas minhas atividades profissionais, nos clubes onde trabalhei, sempre começava meu dia pelo departamento médico, porque penso que ali você tem que dar uma atenção para os atletas que não estão jogando, então é importante chegar, ver como é que eles estão, enfim, naquele lado humano que eu sempre acho muito importante. E a minha segunda rotina era de chegar no departamento de análise de desempenho, scout, centro de inteligência. Cada um tem um nome para um departamento que é fundamental, né? Se era importante ter uma geração de conteúdo, um monitoramento de atletas em todas as suas variáveis, antes, agora, pós-pandemia, muito mais, né? Porque o mercado vai mudar muito, você vai ter que se abastecer no mercado interno, né? Serão poucos clubes que terão capacidade de trazer jogadores de fora, vai se investir muito mais na formação de atletas, eu não tenho dúvida disso, né? E são coisas que eu fiz, por exemplo, preponderantemente no Grêmio. Nós investimos muito na mudança de conceito de formação de atletas, nós conseguimos mudar, inclusive, a estratégia de captação, que tem que ser uma captação mais agressiva. Não necessariamente você tem que ter um jogador hoje dos 12 até os 18 anos no seu clube, você tem que ter uma capacidade de monitoramento, que você pode trazer um jogador como o Luan, por exemplo, como o Wallace, como o Everton, que vieram para a base do Grêmio, mas que vieram de outros clubes. O Grêmio captou agressivamente jogadores muito jovens, mas não precisou retê-los ou tê-los desde os 12 anos de idade, porque isso também é muito complicado, né? E isso é fundamental porque se você não tem dinheiro para comprar jogadores, como, por exemplo, né, o Flamengo tem hoje, o próprio Palmeiras, né, clubes que o Grêmio que investe também. O Grêmio ainda tem um modelo um pouco diferente, o Grêmio olha muito para a sua formação, né? Você não pode parar o negócio, você tem que ter criatividade. Como é que você exerce essa criatividade? É gerando conteúdo. Até porque, eu vou falar uma coisa que é contra mim aqui, eu tenho meu banco de dados, eu tenho meu monitoramento de atletas, eu tenho as minhas convicções acertadas, equivocadas, mas o clube não pode ficar refém do profissional. O clube tem que ter um departamento que tem de, junto com esse profissional que está chegando no clube, ou que está no clube, retroalimentar ideias, retroalimentar a geração de conteúdo, e neste conteúdo, falando especificamente da minha área, monitoramento de atletas internamente, primeiro, conhecer os seus atletas, e aí vem a segunda abordagem que o Amir colocou, ou seja, eu sempre trabalhei, claro que acertei, errei, mas sempre procurei, ao buscar um atleta de fora,
exaurir o tema interno, ou seja, eu tenho um lateral direito com as características deste jogador? Tenho. Ele está apto a jogar? Não, não está apto. Tem que buscar outro mercado, né? Eu acho que essa realidade ela vai se tornar quase como um dogma para os clubes brasileiros, né? Porque a sua grande maioria, e Nilo e Amigo, vocês são muito mais conhecedores disso do que eu, a grande maioria dos clubes, vamos pegar os clubes de Série A, que eu acho que é mais fácil de ilustrar, passam por dificuldades, já passavam por dificuldades econômicas muito sérias, e pós-pandemia tudo se torna muito mais incerto, ainda que tenhamos muito claro que as dificuldades aumentaram, né? Se perdeu muita receita, certamente os clubes, mesmo aqueles que têm capacidade de investimento, serão conservadores para entender como serão os 2 próximos anos de futebol no mundo, né? Então eu diria que ter um scout, ter um departamento de inteligência, o que for, gerando conteúdo para abastecer o diretor executivo, o presidente, e aí quando eu falo geração de conteúdo, não é só o perfil de atleta, nós já conversamos, estatísticas, métricas, o que eu preciso, quais as características que um lateral direito tem que ter para jogar no São Paulo Futebol Clube, por exemplo. Eu sei, pelo estudo que tenho dos últimos 10 anos de formação dos atletas, ele precisa ter tais valências. Bom, então eu tenho um padrão para contratar jogadores ou para buscar na base. Isso é uma coisa quase que óbvia, mas que tem que ser mais praticado nos clubes, né? Então eu sou um fã de carteirinha desse tipo de trabalho, eu acho ele fundamental conseguir deixar esse legado no Atlético. Quando eu cheguei ao Atlético Mineiro, por exemplo, esse departamento não existia, como estrutura, como rotina, como plataforma de trabalho, né? E conseguimos criar isso em 6 meses. E eu acho que isso é fundamental nesse momento em que você vai se abastecer sim, de jogadores da Série B, você vai abastecer de jogadores da Série C e você vai ter que conhecê-los profundamente, porque você vai ter que explicar para o torcedor por que você está contratando um atleta da Série C, né? E quantos exemplos nós temos no futebol mundial de jogadores pouco conhecidos e que ao vestir uma grande camisa, por terem sido absolutamente avaliados, tiveram êxito, né? E às vezes eu já contratei jogadores caríssimos que não deram certo, né? Então, eu acho que esse processo de gerar conteúdo, ele vai ser fundamental para que os clubes possam atravessar esse momento difícil gerado arquitetado por essa nova normalidade que vai atingir o futebol. Bom, a gente sabe que o futebol, Rui, ele deixou de ser um esporte, ele é um negócio. E ele é um negócio gigante. Então, ao mesmo tempo que você, como executivo de futebol, está preocupado com os resultados dentro de campo também, não só com isso, mas também, você precisa trabalhar em conjunto, por exemplo, com um marketing que que gostaria que você contratasse um grande nome, mas de repente não se encaixasse tão bem sobre o aspecto de futebol, e que você precisa negociar internamente essas questões. Eu quero vender muita camisa, quero trazer gente para o estádio e contratar um Neymar, por exemplo. Mas pode ser, como você falou, que as estatísticas não fossem as mais adequadas para o Neymar dentro do teu campo. Como trabalhar internamente isso? Porque às vezes o torcedor acha que aquele grande nome ele vai trazer muitos resultados dentro de campo, mas nada mais foi do que uma estratégia para vender camisa e trazer gente para o estádio que acaba funcionando por pouco tempo. Como esse conflito acontece dentro de tudo que tu passou? Bom, vamos lá. Ao mesmo tempo que eu acredito que você tem que ter um controle e um monitoramento muito profundo de atletas do seu clube, de outros clubes e de várias estratos, vamos dizer assim, né? Não só o jogador, aquele que chega na vitrine, você compra e a chance de errar ela é mínima, né? Eu acredito muito no futebol associado ao marketing, né? Quando eu cheguei ao Grêmio, eu conheci na época um dirigente do Dallas, e hoje eu tenho um grande amigo que é dirigente do Dallas, que é o Zanota, né? E naquela época, eu me lembro, nós estamos falando de 2013, 2012, 2013, nós falamos de algo que ainda é muito atual, ou seja, como o futebol brasileiro, né, que tem um produto tão interessante, claro que hoje talvez seja mais difícil para que nós possamos concorrer com a Premier League, com o Campeonato Espanhol, porque os grandes jogadores nossos não são retidos aqui, né, mas nós temos como criar um produto melhor, como nós ainda temos muito a evoluir em termos de marketing, né? Em termos de gerar dinheiro para o clube através de ações de marketing, através dos nossos produtos, né?
E eu acho que isso tem muito a ver com uma mentalidade, talvez arcaica, né? De que o futebol é um ambiente fechado que não admite interlocução com outros setores. Não, aqui no vestiário ninguém entra, aqui não. O futebol hoje, ainda que seja o core business do clube, da empresa, ele precisa se relacionar, ele precisa se dialogar com setores importantes, departamento jurídico, área de comunicação, mas sobretudo a área de marketing. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque são vários exemplos no futebol mundial em que às vezes você contrata um jogador que não tem, digamos, todas as condições técnicas, físicas que se idealizaria, mas ele te agrega imagem, ele te agrega visibilidade. Né? Então, quando eu estive na Chapecoense, nós vivíamos um momento extremamente delicado e dramático. Ou seja, eu tinha que ser racional, eu tinha que desenvolver métodos de trabalho profissionais num ambiente em que eu abria a porta e tinha uma pessoa chorando que tinha perdido o marido. Abria outra porta, tinha um cara chorando que tinha perdido o irmão. Né? Como ser profissional, né, nesse momento? Entendendo que, por mais respeito que tivéssemos que ter pela dor daquelas pessoas, nós tínhamos que buscar mecanismos de convencimento que fossem profissionais. Quando eu começo a me relacionar do ponto de vista negocial com atletas para convencê-los a vir para a Chapecoense, um dos argumentos que eu usava era de marketing, não um argumento de futebol. Qual era o argumento? Você não quer jogar num time que vai ter a maior visibilidade mundial, vai ter mais visibilidade que o Real Madrid? Você não quer ter a oportunidade de jogar no Camp Nou, ainda que fosse um jogo de homenagem a pessoas que partiram? Aquilo para aquele atleta, aquilo para o clube, e aí, veja bem, eu estou tendo todo o cuidado de separar uma coisa da outra, era uma exibição da sua marca pessoal e da marca. Sem dúvida. Ou seja, esse tipo de conceito, a Chapecoense se transformou no maior clube. A Chapecoense se transformou nesse período, a Chapecoense se transformou nesse período no clube com maior visibilidade internacional, tanto é que nas redes sociais ela é o time brasileiro com o maior número de seguidores no mercado internacional, até hoje. Exato, então assim, e isso não é um conceito, é óbvio que ao contratar os 20 e tantos jogadores que contratamos, ao montar aquela equipe, nós consideramos como jogava a Chapecoense, eu me lembro que tínhamos um quadro que escrevíamos lá, força e velocidade, essa era a filosofia do clube, era esses jogadores, eu tinha que trazer jogadores que soubessem que ali poderia ser uma temporada de um ano, mas o ano mais importante da história do clube, né? Óbvio que no momento em que negociei, no momento que eu convenci atletas que estavam jogando na Europa, eles entenderam, Amir e Nilo, que ali era uma grande oportunidade de exibição da sua marca pessoal, né? E de fato, se você analisar hoje daquela equipe, em sua grande maioria, todos os jogadores estão muito bem posicionados no mercado. E talvez jogadores que não tivessem passado pelo Chapecoense naquele momento não tivessem a oportunidade de estar na Europa, no mundo árabe, jogando num Atlético Paranaense, jogando em clubes gigantes que até então eles não tinham tido acesso. Né? Então, eu acredito que o diretor executivo de futebol, ele não pode ter a arrogância, a prepotência de achar que por estar no futebol, ele não pode aprender com marketing, não pode aprender com a comunicação, com a psicologia, com o departamento médico. O futebol profissional hoje ele exige uma variedade de conhecimentos, né, que não são exclusivos nossos. Então, eu penso que otimizar, qualificar, aprimorar as relações do futebol com o marketing é algo fundamental do ponto de vista estratégico para que nós possamos fazer um futebol cada vez mais capaz de outros conteúdos que não só o jogo de quarta, de domingo, que é fundamental, é importante, para que, por exemplo, né, Amir, a gente possa reter, fidelizar torcedores, consumidores, quando o clube não está bem esportivamente, o que é uma coisa normal. Se pode ganhar, só um pode são poucos que se classificam para uma Libertadores, são poucos que conquistam um título. Então, eu acho que essa é uma contra o jogador sob o olhar do marketing, para responder a pergunta de forma objetiva, é algo que eu acredito. Cheguei a cogitar isso em alguns clubes por onde passei. No Grêmio, nós tínhamos uma ideia de trazer jogadores simbólicos, porque tínhamos a nova arena, então se cogitou o Drogba, se cogitou o Lugano. Na época, o Lugano estava no PSG, no auge da sua carreira. Na própria Chapecoense, nós chegamos a pensar em trazer um jogador icônico para poder dar uma marca mais forte para aquele processo de reconstrução. Chegamos a falar com pessoas, com atletas muito importantes, talvez jamais pisaria se fosse outro contexto, mas que em algum momento chegaram a nos ouvir.
E eu acho que isso é plenamente razoável e interessante. Eu queria aproveitar, é tão bom esse tema que eu queria aprofundar ainda, em função, né, de estar com o Rui aqui, ele que vive isso e viveu isso tão intensamente. Que na Europa, eu tenho conversado muito com as pessoas e cada vez mais é multidisciplinar, quer dizer, uma contratação, ela tem, claro, o peso do futebol é indiscutível. Então, claro que se o Hazard vai ser contratado pelo Real Madrid, o departamento de futebol do Real Madrid tem um papel fundamental nessa decisão, mas tem a conversa com o departamento de marketing, como foi bem colocado, para ver se há realmente uma viabilidade mercadológica, se é um jogador que tem potencial, e óbvio, o Hazard tem de sobra, mas estamos dando exemplo máximo. E o departamento financeiro, o diretor financeiro, para colocar as contas no papel e ver se, trazendo o futebol, o marketing trabalhando, se tem viabilidade econômica de você assinar, por exemplo, um jogador que pode consumir 25 milhões de reais no clube em 5 anos, por exemplo. Então, eu queria aprofundar com o exemplo mais fantástico que nós temos disso, que foi a venda do Neymar para o PSG por R$1 bilhão, vai, arredondando. R$1 bilhão. O Barcelona contratou mais jogadores do que um jogador. Em termos de marketing, ele perdeu. Quer dizer, o Neymar para o Real Madrid ou para o Barcelona, um jogador desse porte, pesa muito em termos de venda de camisa, de contratos publicitários, patrocínios e performance. Então, queria aproveitar e ouvir mais de você sobre essa visão, né, dos 3 departamentos pensando junto uma contratação e o exemplo do Neymar, que o Barcelona não queria vendê-lo por 250 milhões de dólares. Né? Então, para o Barcelona era mais negócio tê-lo como um produto, Neymar, marca Neymar e títulos, do que o dinheiro que ele podia ingressar para o clube. Então, queria ouvir de você um pouquinho sobre isso ainda. E só uma dúvida, aproveitando nessa mesma questão, Amir, existe uma conversa prévia à contratação com potenciais novos patrocinadores? Ou como é que funciona essa prévia de grandes contratos? A questão de contratação, Amir, assim, em termos de como ela deve ser precedida de cuidados, eu acho que isso também é um debate muito atual, né? E por que ele é atual? Porque antigamente a gente contratava, eu digo a gente, o mundo do futebol, né? Você contratava muito mais num processo de erro e acerto do que em algo realmente com critérios. Não que a gente não erre quando utiliza todos os critérios, né? Até porque a gente lida com o imponderável, nós lidamos com seres humanos, né? E às vezes você traz um jogador, e não vou nem falar do futebol brasileiro, né? O próprio Barcelona, que você citou com muita propriedade, eu estava lendo uma matéria agora, faz 2 semanas, que o Barcelona nos últimos 5 anos investiu o equivalente a 5 bilhões de reais em contratação, né? E ele hoje é dependente do Messi e do Suárez. Não que eu não gostaria de ter o Messi e o Suárez no meu time, mas deveria ter uma condição de substituí-los, de começar um processo de uma transição, porque são todos jogadores. A média de idade do elenco do Barcelona hoje é de 30,4, né? A média de idade do Liverpool é 26,4, ou seja, não é coincidência que o Liverpool joga com aquela intensidade toda e que o Barcelona, ainda que tenha muita posse de bola, ainda que tenha muito talento, já não é um clube, já é um time capaz de ser tão intenso quanto for, né? Isso não é mágica, não é coincidência, né? E eu penso que essa contratação de atletas, ela tem que ter, quando você traz um jogador, principalmente no padrão que se subcontratam, você tem que analisar uma série de coisas, né, Amir? Você tem que analisar o que você vai poder agregar além da questão técnica, do ponto de vista de imagem, portanto tem que ter uma imagem boa, né? Você tem que considerar que um jogador desse se deprecia do ponto de vista contábil, né, Amir, para prestar uma homenagem aí aos números, ele tem uma depreciação que não é falada do ponto de vista, não gera bons debates esportivos, mas que nós que trabalhamos com gestão sabemos que é muito complicado você ter um jogador de 26 anos ganhando 300, 400 mil e ele ficar 5 anos no clube. Se nesses 5 anos de clube ele te deu 3, 4 títulos continentais e que você teve mais dinheiro do pay-per-view, você teve premiações, não tem problema de depreciação, mas se nesses 5 anos você não ganhou nada, né, e você não vendeu os jogadores, é um grande problema. Então, assim, eu penso que o processo de escolha de jogadores desse patamar que nós estamos falando, né? Jogadores que venham para agregar desportivamente e do ponto de vista de mercado, eles necessariamente precisam ter uma avaliação de especialistas na área de imagem de clube,
de especialistas na área do marketing, de profissionais que façam a decodificação da paixão do torcedor, além daquilo que a gente vê na quarta no domingo, ou seja, eu preciso como executivo ter do meu marketing, da minha comunicação, do meu jurídico, olha, Rui, esse jogador atende essa demanda, esse não atende, não que isso vai fazer com que eu deixe de contratar um jogador que, na minha convicção profissional, evidentemente sempre dentro de critérios orçamentários de uma autorização presidencial ou de conselho de administração, porque, diferente do que os torcedores acham, a gente não acorda de manhã e decide hoje eu vou contratar o fulano de tal. Né? Não. Né? Então, assim, eu não sei se eu consegui tratar dos dois temas, das duas perguntas que vocês fizeram. Né? Em relação ao que precede uma negociação, eu acho... Eu vi a sua opinião do Neymar, porque o Neymar ele faz tanta falta mercadológica que por mais que você tenha suplantado ele com outros jogadores, ele não cobre essa perda de marketing, de apelo midiático, de força de comercial que o próprio jogador tem, né, inerente à sua atividade. O Neymar de novo, assim, tá cortando um pouquinho, mas o Neymar é um case que é completamente diferente de tudo que a gente já viu no futebol, né? Porque ele consegue agregar uma capacidade técnica gigantesca, né? Eu acho que o Barcelona, quando opta, não sei se o Barcelona optou por vendê-lo, né? Eu acho que foi muito mais uma coisa que ele foi convencido a vendê-lo, né? Mas quando o Barcelona vende o Neymar para o PSG, ele talvez abra mão de uma pilastra fundamental na sua performance esportiva, né? Quantas vezes a gente viu jogos em que Suárez, Messi e Neymar foram fundamentais para que o Barcelona conquistasse títulos, né? Resolviam, né? Mas evidentemente que essas plataformas, quando você abre mão disso, você ganha muito dinheiro, né? Então, assim, Amir, eu acho que o Neymar, ele é talvez o maior exemplo de como você pode conciliar no mesmo case, né, tudo que há de forte, de preponderante, de gerador de receita do ponto de vista de marketing, ainda que nos últimos anos ele tenha até tido alguns escorregões de imagem, olhando sobre a tua ótica, né, não sobre a minha, porque eu administraria os escorregões dele, porque no sábado e no domingo ele resolve para mim, né? Mas do ponto de vista de imagem, a gente tem que ter um cuidado, né? E eu acho que essa questão ela é muito forte, porque, por exemplo, vamos imaginar, eu já pensei isso em uma certa ocasião, né? Se você pensasse hoje que trazer um jogador chinês, por exemplo, para jogar no clube brasileiro, em alguns anos atrás seria uma excrescência, né? Não, como assim trazer um chinês? Mas se dependendo do jogador que você traz, você abre um mercado na China, né, que vai te possibilitar trazer aquele que realmente você... Ou seja, você traz um jogador de potencial, de mídia na China, ele vem jogar no Flamengo, no Palmeiras, no Grêmio, o capitão da seleção, por exemplo, faz o capitão da seleção chinesa, né? E aí você gera tamanha mobilização de um mercado inacessível para nós. Então você pode fazer uma pré-temporada na China, você pode fazer uma pré-temporada na Europa a partir da contratação de um único jogador, né? Atrair os patrocínios, então, assim, que o Nilo eu acho que isso, embora hoje pareça muito... né? Então, assim, só que hoje você falar disso, quando você precisa ter fluxo de caixa para pagar a alimentação dos jogadores, quando você tem dificuldade de saber se vai conseguir pagar o salário, é quase uma utopia, né? Mas nós estamos falando aqui de gestão no seu ideal, né? A gestão real, a gente já lida com ela no dia a dia, ela é pesada, ela é dura. Nós estamos tendo a oportunidade de debater aqui o que é ideal do ponto de vista de gestão multidisciplinar de um futebol mundial que cada vez está mais global, ou seja, eu tenho certeza que vocês tiveram a oportunidade de ver nas plataformas, nessa nossa quarentena, todos esses documentários sobre clubes, sobre as intimidades que a gente não tinha acesso, né? Eu vi, já tinha visto do Guardiola no Manchester City, depois tive a possibilidade de ver de um clube muito tradicional na Inglaterra, que está hoje na terceira divisão, né? E a minha surpresa é que os problemas deles são muito, muito parecidos com os nossos. Respeitadas as diferenças orçamentárias, respeitadas os contextos culturais, o futebol chegou num ponto de tamanha globalização que quanto mais preparado a gente tiver para resolver os problemas deles, a gente resolve os nossos também, né? Então, eu acho que é muito rico essa avaliação, Amir e Nilo, de entender o futebol cada vez como um processo amplo, multidisciplinar, que vai se relacionar com os outros, sem
que isso representa, você está abrindo o vestiário para vazar coisas. Não, isso é da cultura nossa, isso quem é da bola, quem está no vestiário há muitos anos, como eu estou, a gente sabe resolver. Mas não dá para transformar isso numa visão medieval do futebol. Né? O futebol precisa de coisas novas, o futebol precisa de mentalidades novas, o futebol precisa entender que às vezes é mais fácil falar com o jogador pelo WhatsApp do que pessoalmente, porque pessoalmente ele se sente intimidado, ele não é uma linguagem que ele está acostumada. Eu adotei na minha rotina falar com atletas também por WhatsApp, porque eu não posso desconsiderar que essa é uma forma de comunicação preponderante hoje nas relações humanas, né? Então, isso é um pequeno exemplo de como a gente tem que estar conectado com essas coisas, que quando se fala isso num clube que está... Vou repetir, você falar isso num momento como esse, o Rui está delirando. Não, é isso que vai fazer com que nós possamos, né, amigo, superar esse momento tão difícil e ser mais competitivos, né? Porque eu não consigo gerar receita de 900 milhões em 2 temporadas, mas eu posso gerar uma receita de 50, né? Então, enfim, eu me empolgo falando porque é uma área que eu gosto muito e acho que a gente precisa... Essas transformações, elas têm que ser feitas. E é bem interessante você falar sobre essa questão de olhar para fora do esporte e agregar todos os valores que você tem no mercado ou em outras modalidades, porque foi exatamente o que o Klopp fez há 2 semanas atrás, mencionando toda a questão estratégica e de motivação e vitoriosa dos All Blacks, que é do rugby, que quando tu vai mais a fundo ainda, as estratégias de reposição, de defesa que o Guardiola tem, ele já comentou, que é em razão da amizade que ele tem com o técnico da seleção inglesa de rugby também. Então você começa a agregar de outros para enriquecer o seu mesmo, né? E nós temos também, Rui, no nosso Gestão em Campo, o número da semana. Vamos lá, temos números que eu queria trazer e o Rui vai poder comentar. Dados da Esportes Velho mostram um crescimento acelerado do faturamento dos clubes com transferências num período aí de 3 anos. Em 2019, os clubes brasileiros atingiram o maior faturamento em transferências, passaram de 1,6 bi, frente a 1,3 bi de 2018 e 1 bi de 2017. Até queria comentar, que o Rui pudesse comentar, que embora jogadores, as transferências sejam receitas extraordinárias ou não recorrentes pelas dificuldades, né, de se saber se vão se concretizar, há 3 anos nós passamos de 1 bi para 1,6 bi. Queria ouvir a sua opinião sobre isso também, Rui. Isso acho que é mais do que um número, é um norte para quem faz gestão, né? Eu até, se eu estiver equivocado, me corrija, eu acho que a evolução dos números de receitas com venda de atletas, ela é extraordinária nos últimos 10 anos, né? Eu acho que o percentual muito significativo de crescimento dessa receita. E basicamente hoje, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija, que eu não posso errar nesse espaço aqui, né? Números eu não posso errar aqui. Hoje o gestor de futebol tem que saber, claro, na sua plataforma, né? Principalmente aqui que está na linha de frente do futebol, que as principais fontes de receita de um clube hoje, sempre falando, acho que para ter um parâmetro, assim, clube de Série A, Série B, talvez clube de Série C, Série D é outra realidade, obviamente, mas clubes de A e B, eles têm hoje, não deixa mentir aí, quase 40% da sua receita com televisão, né, direitos de transmissão de televisão e muito provavelmente com as premiações, porque hoje a performance que você tem, mesmo que você não seja campeão, ela é importante como executivo porque ela faz com que o meu clube ganhe mais dinheiro, né? Isso também é uma coisa que pouca gente fala. Se você é vice-campeão brasileiro, isso tem muita importância sim, porque além de se classificar para a Copa Libertadores e você vai exibir a sua marca, você vai estar numa competição, eu sei bem o que é isso, porque eu vivi muitas Libertadores, eu tive o privilégio de participar de projetos que ou estavam na Libertadores ou na Sul-Americana, eu sei o que isso impacta no clube, você tem prêmios, né? Você tem premiações diferentes. E, por outro lado, se quase 40% é receita de TV, eu acho que quase 30%, né, Amir, em torno de 27% hoje, é o impacto de receita de venda de atletas. Sim, né? Praticamente 70% então, essas duas fontes. Eu como gestor, eu como diretor de futebol, por mais que a minha rotina... por mais que eu esteja envolvido com o jogador que descumpriu quarentena, com o fato de que o meu goleador foi vendido, o fato que o meu volante está machucado, eu tenho que ver a coisa macro. Eu tenho que, e quando eu digo eu tenho que ver, é todo o processo. Ou seja, eu tenho que investir na base, eu tenho que criar ativos para o clube, porque
o que vai me dar sustentação econômico-financeira para o meu projeto ser cada vez mais vencedor é os jogadores que eu vou vender. Eu não posso vender o cara de 30 anos que eu contratei. O cara de 30 anos é fundamental para ser uma das pilastras de liderança técnica, mas eu tenho que ter mais ativos que os caras de 35, 36 anos. Né? Por quê? Porque o Rui gosta menos dos de 35, não, eu me relaciono muito mais, com muito mais facilidade com jogadores mais maduros do que com jovens, mas é porque os dados são claros, 30% da receita é feita de venda de atletas. Por outro lado, a TV ela tem um aspecto tão importante hoje que eu tenho que me preocupar com o meu conteúdo. Eu tenho que buscar um treinador que faça um futebol mais estético, competitivo, sim, vencedores que represente a cultura do clube, sim, mas que seja capaz de gerar um conteúdo em que a televisão cada vez me exiba mais. Por quê? Porque 39% da minha receita vem disso, vem de prêmios. Então, essa visão multidisciplinar, essa visão mais ampla, é que tem que ser colocada de forma muito contumaz, como vocês estão colocando, não é porque a gente prefere assim, porque os números estão dados dessa forma. Né? Aí eu tenho que buscar, né, Amir, que o meu marketing gere talvez mais 18% de receita, porque aí eu não vou ficar tão dependente da TV, ou porque eu não vou ficar tão dependente. Aí eu vou poder escolher um ano da minha temporada que eu vou montar um time com a média de idade mais alta e vou ganhar títulos. Então eu vou precisar vender ativos naquele ano. Agora, isso é um processo de gestão que se leva 3, 4 anos para montar essa base. Né? Então, isso é fundamental. Conhecer de onde vem a receita é fundamental para qualquer planejamento. E que quando todas as áreas se conversam, a probabilidade de sucesso acaba sendo muito maior, né? Porque você vai ter um marketing muito mais atuante, você vai ter o retorno desse marketing, vai te possibilitar novos atletas ou maior visibilidade para aquele atleta que está vindo da base e precisava de espaço. Então, essa comunicação interna em todas as áreas é importante. Rui, para finalizar, ping-pong. Eu vou tentar responder de bate-pronto, mas a fala de vocês está com um delay mais longo e está cortando um pouquinho. Então, talvez não seja um winner de devolução, mas é uma coisa mais fácil, assim, mais lenta. Não tem problema. Clube Empresa. É uma ferramenta muito importante, muito útil e que no momento em que você precisa ter ferramentas medir nativas para um momento tão duro que superar agora, eu penso que o Clube Empresa é mais uma ferramenta que vai estar à disposição dos presidentes, dos gestores, para poder melhorar o seu clube. Planejamento estratégico no futebol. Planejamento estratégico de futebol é algo que eu, desde muito cedo, compreendi como ele é importante. Né? Eu fui formado num clube em que sempre se deu muito espaço para conceitos empresariais. Né? O Grêmio sempre teve, principalmente a partir de 2010, né? Depois com a gestão Fábio Koff, depois com a gestão Romildo Bolzan, começando lá com o Duda Creflo, sempre foram gestões muito voltadas para a manutenção do protagonismo do clube, porque é assim que tem que ser, mas dentro de meios, de formas de planejamento muito claros para que o clube não sucumbisse, né? E nós que éramos, na época, dirigentes estatutários, né, nós éramos capacitados, veja bem, o clube capacitava dirigentes estatutários, né, eu cheguei a fazer um curso, uma imersão até, né, com o Guedal, que é um cara, talvez seja uma das empresas mais voltadas, né, para essa questão de governança, de planejamento estratégico. Então, eu penso que não há como fazer futebol mais sem saber o que você vai gastar, sem saber onde você quer chegar, sem saber quem são os teus concorrentes, sem saber o que você quer fazer daqui a 2 anos, 3 meses, 4 meses, porque se você não tem isso, você fica refém do resultado, né? Não há mais como administrar clubes com medição de popularidade. Né? Às vezes, você, para salvar um clube, você tem que tomar medidas que não são tão claras. Você tem que dar condições dos seus executivos trabalharem mesmo diante de um cenário muito adverso. Eu vivi isso no Grêmio, né? Eu vivi momentos que havia uma pressão muito grande para que todo mundo saísse, né? E o Fábio Koff nos manteve, e o próprio Romildo também, e depois se colheu, né? Vivi isso na Chapecoense também, ou seja,
E eu não estou falando isso como uma garantia de emprego, porque eu não acredito nisso, né? Minha vida toda eu trabalhei como autônomo e acredito que o que te mantém na tua função é a tua competência, a tua capacidade de lidar com os teus fracassos e entender isso, né? Mas o plano estratégico, na minha avaliação, é fundamental para qualquer clube que se pretenda grande. A Liga no Brasil. Bom, esse é um assunto polêmico, difícil para um bate-pronto, assim. Eu vou sair pela tangente sem deixar de responder, né? Eu acho que qualquer movimento em que faça com que os clubes deixem um pouco de lado a sua visão mais individual, uma visão mais de corporação, né, ele é favorável, né? Eu tive o privilégio de conviver durante muitos anos com uma das grandes cabeças do Clube dos 13, foi o Fábio André Koff. E também tive o privilégio de conviver muito próximo com o Fernando Carvalho, que é outra cabeça privilegiada. Eram duas figuras importantes nesse processo de... por mais que possa discutir, criticar algumas questões, aí, eu estou dizendo como a união, como o fortalecimento de uma visão a partir de interesses comuns. E eu vivi isso porque durante muitos anos participei de negociações coletivas, eu fui advogado na área sindical, então eu sei como é que é negociar coletivamente e individualmente. Coletivamente você tem muito mais força. Então se a liga, por isso que eu não quero discutir liga, né? Mas se a liga for a formação jurídica ou conceitual para que os clubes deixem de ver o seu quintal e como entidade, como clube, são capazes de mudar o futebol a partir de uma visão coletiva, eu acho extremamente válido, né? Não sei se a Liga seria o melhor caminho, talvez algo parecido com o que foi o Clube dos 13, mas eu não tenho nenhuma dúvida que uma visão em que eu entenda o meu produto, eu valorize o meu produto, eu possa dizer para o meu adversário que ele não vai jogar sozinho. Não adianta você concentrar toda a renda em 2, 3 clubes, você vai ter um produto ruim, você não vai vender bem esse produto, os 39% de receita vão cada vez cair mais. Então, eu acho que essas questões são importantes a partir de um olhar comum a todos, respeitadas as suas diferenças, as suas necessidades específicas, mas eu acho que se a Liga for esse caminho, Amir e Nilo, que seja. Muito bom. Compliance esportivo. Fundamental, né? Eu, como eu te falei, eu vivo essas questões de empresa há muito tempo. Eu acho que os fatos recentes do futebol mundial, do futebol brasileiro especificamente, ilustram muito bem como é importante você poder dizer para o teu presidente que o orçamento foi respeitado aqui, ou quando ele não foi respeitado, por que ele não foi respeitado, né? Ou seja, os clubes cada vez mais têm hoje seus balanços investigados. Hoje você tem uma transparência muito grande quanto a pagamento de comissionamento. Eu acho que na minha função você tem que ter o compliance como um qualificador da sua capacidade profissional, né? Quanto mais eu for capaz de transitar em regras de compliance, mais eu sou pleno como profissional, mais eu sou contratável, mais eu tenho valor no mercado, né? Se a minha agenda não é uma agenda secreta, a não ser os jogadores que eu estou monitorando, que também não tem que ser secreto, cada vez mais um conteúdo do clube, né? Estar completamente fidelizado com regra de compliance é uma condição sine qua non para você ser um executivo de verdade, né? Um executivo que tenha valor de mercado, né? Na nossa atividade profissional, vocês podem até achar um pouco piegas do que eu vou dizer, ser honesto é um ativo, né? Porque quando você não tem os melhores caminhos, você não tem uma visão ética do seu trabalho, das coisas como elas devem ocorrer, a conta vem e a conta é alta, né, amigo? A conta é gigante. Então, assim, tá aí os exemplos próximos, né, de como você inviabiliza um clube quando você faz da sua vida a galhofa, a ironia, aquilo que o torcedor às vezes quer ouvir, mas do ponto de vista de gestão, às vezes um ato irresponsável. Então, para mim, compliance é algo também que não tem como se dissociar mais de um clube de futebol, né? Eu tenho defendido muito isso, cada vez mais temos que ser transparentes, inclusive em relação aos nossos propósitos, né? Olha, nosso clube não vai poder disputar título esse ano. Como assim, Rui? Tu tá louco? Não. Nós vamos ter que manter a estrutura na Série A, nós vamos ter que
resgatar a capacidade de investimento. Se ganharmos um título, ótimo, né? Então, isso também me parece que está dentro de um escopo de transparência e de clareza que essas regras estabelecem quase que protocolarmente. Uhum. Rui, mais uma vez, obrigado pela tua gentileza, obrigado pela tua experiência, ter dividido isso conosco, obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer te conhecer, conversar contigo, aprender um pouco com todos esses anos no futebol, uma vida, desde, como tu falou, desde estagiário, desde auxiliar administrativo à direção. Então, tu já passou por tudo que o futebol podia te cobrar e você foi superando. Obrigado mais uma vez, obrigado por participar do nosso programa, espero que tenhamos novas possibilidades de conversa. Eu que agradeço, foi um bate-papo assim, muito, muito rico, né, pela abordagem que vocês me proporcionaram fazer. Não é tão comum a gente falar do clube, essa ótica que não dá tanta manchete de jornal, não é tão capaz de gerar debates em mesas esportivas, né? Primeira polêmica, né? Mas que ao fim e ao cabo é o que separa o joio do trigo, né? Quer dizer, quanto mais a gente fizer esse debate, quanto mais a gente tiver profissionais do nível de vocês, né, voltados para um contexto de futebol em que ganhar títulos é fundamental, sim, mas saber como você vai ganhar esses títulos e como você os ganhou também é muito importante, né? Não há mais espaço para que você destrua um clube para ganhar taças. Foi muito gratificante para mim realmente participar desse bate-papo com pessoas que têm esse olhar mais voltado para aquilo que nem sempre é tão visível, mas que me parece que vai ser algo muito protagonista nesse processo de nova normalidade do futebol. Só para me despedir, Rui, muito obrigado, aí foi fantástico mesmo, agradeço muito aí a sua participação e a sua visão contemporânea aí do futebol. Mais uma vez agradeço muito a oportunidade que vocês me deram aqui, foi um grande prazer. Show. Valeu. Tchau, tchau.